Olá, boa tarde, graça e paz. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre o tema namoro. Não especificamente sobre o namoro, mas dentro desse contexto vamos falar mais específico sobre o julgo desigual. O que é o julgo desigual? Por que isso existe, né? O que a Bíblia fala sobre isso? Então, falando um pouco sobre namoro, nós não temos como ter base bíblica sobre esse assunto, porque é algo que não é abordado na Bíblia, certo? O namoro foi, de acordo com estudos que eu andei pesquisando, namoro foi algo que foi criado pela sociedade, né, nos dias atuais, um pouco antes do século XX, como uma forma do mundo, né, para os jovens do mundo, uma forma de passatempo, de descontração, de preencher o vazio que faltava, né, no tempo dos jovens, já que os jovens têm um tempo mais amplo, tem menos responsabilidade do que os jovens que são casados, né? Eu me refiro aos jovens solteiros nessa área. Então, namorar é importante por quê? Namorar é importante quando há um propósito, né? Nós cristãos, nós crentes e conhecedores e praticantes da palavra de Deus, devemos ter como importância namorar, primeiramente perguntar para si mesmo, qual é o propósito disso? Por que namorar? Né? É certo, né, que muitas opções, né, chegam para a gente, tem nos atraído, por mais que aquelas opções se tornem agradáveis aos nossos olhos, às vezes não é a mesma coisa, não é a vontade de Deus para nós. Né? Nós temos uma percepção, mas Deus vê o quadro inteiro, Deus conhece melhor do que nós. Então, nada melhor do que colocar nas mãos de Deus, nada melhor do que pedir para Ele discernimento, que sua instrução fiel esteja conosco, né? Principalmente nessas horas de tomar nossas decisões. Então, é preciso manter muito cuidado com isso. Então, o julgo desigual é algo que tem sido, infelizmente, predominante dentro da igreja, né? Principalmente entre os jovens cristãos. Por quê? A gente é muito fácil escutar, né? Costumo escutar dizer, porque na minha igreja não tem muito menino, né? Os meninos têm a idade menos do que eu, são mais jovens do que eu, né? A menina geralmente amadurece mais rápido, os meninos não. Né? Então a gente costuma ver as meninas dizer, não, porque aqui falta menino pra gente namorar e tal. Então, esse conceito de namoro está totalmente errado. Por que, Danilo? Está errado. Porque eu não posso namorar por mais que o rapaz seja da igreja. Não estou falando que namorar é pecado, nem que é proibido, mas sim o namoro sem o propósito. Por quê? Porque quando nós estamos namorando simplesmente por um passatempo, né, porque é algo que está preenchendo o nosso vazio, preenchendo a nossa carência, é algo que não é propósito de Deus, que não visa cumprir o propósito que Deus deu para nós. Né? Então é importante estar atento a isso. Por que nós estamos namorando e com quem nós estamos namorando? Né? E qual é o propósito disso? Por que está namorando? Então, para mim, namoro é algo que tem que estar exclusivamente em Deus, assim como tudo que nós fazemos, né? Nós temos que estar debaixo da vontade de Deus, debaixo da graça, né? Que nos alcança a cada dia. Então, se nós temos que fazer tudo para a glória dele, então nós temos que fazer absolutamente tudo, inclusive nos nossos relacionamentos. Então, a Bíblia nos fala lá em 2 Coríntios 6,14, um pouco sobre o julgo desigual, né? Nós temos um fato, né, na Bíblia, uma história da Bíblia, que é com o rei Salomão, né, que ele casou com várias mulheres, teve várias esposas, e elas adoravam outros deuses que não era o Senhor. Né? Então aí existia um julgo desigual. E o que aconteceu com o rei Salomão? Ele acabou servindo holocaustos, né, servindo aos deuses das suas mulheres. Ou seja, onde houve o julgo desigual, houve contenda. Né? Então, ele passou a fazer o que ela fazia. E não ela fazer o que ele fazia. Que era o certo, que era adorar o Senhor, servir a Deus que nos deu a vida. Então, tem que ter cuidado com isso. A Bíblia nos fala, lá em 2 Coríntios 6,14, não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas?
E que concórdia há em Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí no meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, é algo que está aqui, escrito, no que a gente segue, no que a gente crê, certo? Então, é preciso ter muita atenção a escolher com quem a gente anda, a escolher com quem a gente se relaciona, não só no namoro, mas também com as nossas amizades, né? Que é algo que é necessário. Não estou falando que você tem que porque eu só vou andar com crente e os meus amigos só vão ser crentes. É importante. Nós temos amizades dentro da igreja, principalmente dentro da igreja, porque é ali onde os nossos laços, a nossa comunhão vai ser de fato verdadeira. Nós não vamos, mais difícil de termos contenda, porque estão na mesma visão, porque servem ao mesmo Deus, né? Tem o conhecimento da mesma palavra. Isso é importante. Mas, Danilo, o que é que eu faço com os meus amigos que não são crentes? Você está andando com eles para fazer o que eles fazem? Ou você está andando para mostrar o que você conhece? Né? Então é importante atentar para isso. Se nós temos amigos que não são crentes, né? Que não servem a Deus como a gente serve, não crê como a gente crê, então leva a palavra para eles, certo? Não deixe de andar com eles, não. Agora, ande conforme a vontade de Deus, constantemente. Você estará com seus amigos, surgiu um assunto que não é agradável, não, então muda o assunto, sai, alguma coisa assim. Mas não necessariamente você vai, né, se intrigar, né, criar contenda com aquela pessoa porque ela não crê como você. Não. Isso é importante que o Senhor nos deu por herança o dom de falar da palavra dele, né? de proclamar a palavra dele, de pronunciar bênçãos através da nossa boca, através da sua própria vida. Às vezes as nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. Então é importante que nós não só falemos, mas também andemos conforme a vontade de Deus. E assim servir de exemplo para os nossos amigos que não creem ainda como a gente, né? Então o nosso exemplo, a nossa vida vai ser exaltada entre eles, né? Exaltado no sentido assim, Deus vai nos honrar com aquilo, com a fidelidade que nós temos para com Ele, mesmo diante de momentos e situações que não está de acordo com a palavra dele, né? Que são os nossos amigos que não creem como a gente. Então, a Bíblia também nos fala em 1 Coríntios 15, 33, que as más conservação corrompem os bons costumes. Então, isso é bíblico. Se a gente andar conforme a vontade de Deus, se a gente estiver alimentado da palavra, se a gente estiver buscando, por mais que a gente esteja com uma pessoa que ela não crê como a gente vai proclamar com a nossa boca e, quem sabe, também trazê-la para nós, né? Então é importante atentar para isso, é importante que nós possamos estar focados, de fato, né, na palavra. É importante escolher bem, né, orar antes de iniciar qualquer relacionamento, né, seguir o propósito que Deus nos deixou com aquela pessoa que vai passar o resto da sua vida com você, né, que você vai dividir seus momentos bons e ruins, né. Então é importante que a gente tenha esse momento de conhecimento, né. Se você conhecer um rapaz, Danilo, porque ele é bonito, ele mexe comigo, ele é muito carinhoso, está diferente de tudo que eu já conheci. Bem, então ore. É fácil, ore. Eu garanto que se aquele estiver debaixo do propósito de Deus, se aquele for rapaz para você, Deus vai te falar e Ele vai seguir o que você crê também, se assim for a vontade de Deus. É bem certo que a vontade de Deus é que nós possamos viver em felicidade, né? É bem certo que o Senhor quer nos ver bem, porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Então isso é a herança dele, que nós vivemos em felicidade. Isso é a herança que nosso Pai nos deu. Então ore, busque, procure conhecê-lo primeiro, né, entregando aquele namoro, aquele relacionamento debaixo da graça de Deus. E se ele aceitar Cristo, vai ser resposta da sua oração.